Olá, pessoas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao WERNcast. Hoje, numa edição diferenciada para você, mas com certeza com o sabor de coisa boa. Aqui no WERNcast a gente sempre traz convidados e convidadas que trazem muitas informações, não só da nossa instituição, mas além da nossa instituição. E antes da gente trazer a nossa convidada, eu vou trazer aqui as boas-vindas para o meu querido amigo Will Vicente, ele que é jornalista, está conosco na AGECOM, é assessor direto também do nosso vice-reitor Chico Dantas. Seja bem-vindo, Will, ao WERNcast. Obrigado, Aline. Primeiro, obrigado a todo mundo que faz o programa, né? Eu acompanhei a gravação dos dois primeiros, o Bruno Barreto estava aqui. Eu quero saber se o diferenciado é porque sou eu hoje. Também. Para não causar ciúme em Bruno. Não, você sabe, também. Bruno, como é, né? Não, mas de boa. Porque Bruno abriu os primeiros programas com... Somos parceiros de canal aberto. Mas também já fomos parceiros de canal aberto. Pois né? é. Você que a gente vai adaptando as agendas, claro, né? Na verdade é isso. Mas claro. É ótimo estar aqui. Eu acompanhei os primeiros programas que vocês gravaram, né? Então, Bruno, vou seguir o conselho de Bruno. Relaxe, você vai dar conta, você está com a Aline. Vamos, então. É muito bom aqui, porque a gente gosta de trazer nossos companheiros da AGECOM para dividir a bancada, né, para ter o gostinho também, a experiência de estar nesses produtos audiovisuais que a gente traz para todo mundo, não só, né, da comunidade acadêmica, mas também quem está por fora da UERN. Bom, e hoje a gente traz aqui a professora Regina Marques, ela que é assessora da PROEG e coordenadora do PIBI de Biologia, na edição 2022-2024. A gente vai conversar com ela também sobre o registro de propriedades intelectuais na UERN e no PIBI. Professora Regina, seja bem-vinda. É uma alegria, né, tê-la não só na UERN, mas aqui também no WERNcast. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Will. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, espero colaborar um pouquinho, passando algumas informações. Vamos começar sabendo quem é Regina Marques, de onde vem, como foi o encontro com a UERN, ou se foi a UERN que a encontrou, como aconteceu? Eu sou fruto da UERN, né? Eu sou de Natal, vim fazer curso aqui, Biologia. Entrei na 3ª turma do curso de Biologia, né? E terminando, enveredei por mestrado, doutorado, fiz o mestrado na UFRN, em Genética e Biologia Molecular, e fiz o doutorado na USP em Microbiologia Molecular. E voltei a casa em 2010, né, no concurso, então voltei a casa como professora e estou há 13 anos como docente. Muito bacana. Eu estava desde do off, né, aqui que a gente estava conversando. A gente vai trazer esses outros assuntos também que estavam em off, professora, para cá. Mas eu disse que era muito massa, né, toda essa parte que a senhora estuda, né, desde sempre, que é uma área super diferenciada para, principalmente nós de humanas, né, Will? Bastante, Aline, não tem dúvida. Assim, quando a professora disse biologia molecular, eu disse, Aline, né? Você sabe o que é? Nada. Você lembra disso lá na escola? Porque eu já esqueci essa parte. Né? E, assim, a gente queria saber um pouco sobre isso, né? Qual é esse estudo, como é feito isso, porque muitas vezes a gente precisa se deparar com situações do cotidiano que estão ligadas diretamente à biologia, como a gente estava falando na questão de perda de colágeno com o passar do tempo. A biologia, na verdade, está em absolutamente tudo. Exato. Né? É como a matemática. A gente vive sem nem perceber, a gente que não trabalha com ela, né? Sim. Eu acho que a melhor forma de a gente apresentar, né, a biologia molecular foi agora na pandemia, onde foi muito discutido a produção de vacinas, né, e diversas técnicas para produzir a vacina. Né? Muita gente questionou a vacina, porque a vacina ficou pronta tão rápida. Por que ficou pronta rápida? Porque teve todo um estudo anterior que deu essas ferramentas moleculares, como que faz, como que sequencia. Então, já se tinha um know-how muito grande e só foi aperfeiçoando para o que a gente tem de hoje. Né? A gente teve o sequenciamento do vírus, né, por uma brasileira em tempo recorde, né, em 48 horas ela conseguiu fazer o sequenciamento, identificar, fez a verificação, e isso tudo graças à biologia molecular. Então, a biologia molecular está no nosso dia a dia. Se você parar para pensar em teste de paternidade, em vacina, né, em exames, tudo isso a gente só consegue
através desses estudos, né? E as técnicas mais diversas possíveis, sequenciamento, PCR, são essas técnicas que a gente tem, que ela facilita esse conhecimento e traz essas respostas onde a saúde pode aplicar lá na ponta. Então, a gente, enquanto pesquisador, faz a pesquisa dentro do nosso laboratório, desenvolve, testa, e aí o profissional da saúde aplica lá na ponta junto à sociedade, né? Quer dizer, profissionais, cientistas, nós temos muitos. Né? Não tivemos, por exemplo, no caso da pandemia, política para aplicar o conhecimento. Eu falo que a pandemia, ela mostrou duas coisas, né, na minha opinião. Ela mostrou o quanto a ciência é importante para a vida e ela mostrou o quanto que a desinformação ela foi prejudicial para a vida, né? Eu fico assim imaginando que o Brasil, em relação à população, tem uma contribuição de em torno de 3% da população mundial. E a gente, na pandemia, teve uma participação em óbitos em torno de 11%. Então, isso mostra que a gente não soube fazer o dever de casa, a gente não soube orientar os nossos brasileiros, né, os nossos cidadãos, no sentido da importância da informação, de fazer todo aquele controle, né? Então, a gente teve a importância da ciência, mas, ao mesmo tempo, a gente viu e está vendo um aumento de valorização da desinformação, desconfiança da ciência, que, para mim, é lamentável, né? Já que a gente sabe... Eu falo que eu tomei vacina quando era criança, na minha escola. A gente ia para a escola, na própria escola fazia vacina. Hoje em dia, você vê adultos dizendo, não vou tomar vacina porque tem uma reação adversa, porque, né, vou virar isso ou aquilo. Então, é bem triste a gente imaginar que houve esse retrocesso, né? E isso eu acho que teve uma porcentagem significativa de dirigentes, né? Dirigentes nossos que, de certa forma, contribuíram para isso, ou de forma direta ou por falta de ação, houve essa contribuição para que a gente tivesse esse quadro tão lamentável de 11% de mortes na pandemia ser de brasileiros, né? Foram de pais, mães, crianças, eram pessoas que tinham família e que estão órfãos, né? A gente tem casos assim de verdadeiras famílias que foram dizimadas, né? Foram perdidas por uma doença. Então, é muito triste, principalmente depois que a doença teve a vacina que poderia dar esse controle. Pois é, inclusive ontem eu estava ouvindo uma conversa entre pessoas próximas, não familiares, mas pessoas próximas, que estavam comentando essa questão da vacina e do infarto, né? Dessa ligação que as pessoas insistem em fazer com relação a essa vacina. O que é que a senhora poderia nos explicar, professora, a respeito disso? Essa é uma boa colocação, né? Eu ouvi esse comentário também, principalmente em relação ao infarto de pessoas jovens, né? E falando, as pessoas tentando associar a vacina. O que se sabe hoje, com certeza, é que a maioria dessas pessoas que estão tendo esses infartos súbitos, né? E de uma idade mais jovem, elas tiveram o Covid, não em relação à vacina, elas tiveram o Covid. E a gente ainda está descobrindo quais são as sequelas que o Covid deixou. A gente ainda está aprendendo, né? Foram 2 anos de pandemia e agora é que a gente vai ver o estrago a longo prazo que isso pode ter causado. E um indicativo, né, acredita-se alguns pesquisadores, que a relação de ter tido a Covid com essa possível aumento de casos de infarto em pessoas mais jovens. Mas nada relacionado à vacina, uma sequela, né, do vírus, não da vacina, né? Assim como a gente tem escutado muito relato também relacionado à perda de memória, tem novas cepas chegando, que aí acho que a biomedicina mergulha novamente nessa pesquisa, né? Que agora tem uma que acho que é a mais potente de todas, e que eu já ouvi relatos mais relacionados ao que eu acabei de dizer, que é a dificuldade com a memória, por exemplo. Então, é definitivo, vamos cortar essa associação com vacina. O que tem que ser estudado é o que o vírus deixou. Isso aí é interessante. Eu não sou
especialista na área da Covid, mas é interessante lembrar que a chikungunya também, quem teve, até hoje tem sequelas. Às vezes tem gente que fala, eu não consigo levantar, eu estou com as articulações muito rígidas. Isso foram sequelas de quem teve a chikungunya em algum momento. A Covid, a gente está aprendendo a conhecer essas sequelas que o vírus gerou, né? Então, isso está muito mais relacionado a essas sequelas do que propriamente a vacina. Tá? Mas é como eu falei, são estudos que estão sendo feitos, está havendo essa correlação, mas essa correlação direta, vacina, com essas consequências, isso é mais folclore ou mais sensacionalismo do que fato. Tudo isso é extremamente testado antes de se liberar uma vacina, né? Com Por mais que certeza. ela tenha tido uma urgência na pesquisa, Com certeza. porque muita gente já estava morrendo no mundo inteiro, mas a ciência, os laboratórios não iam liberar uma vacina sem ter certeza que ela ia Certamente. causar ou não infarto, por exemplo. Certamente, com certeza. E você falou assim, está tendo uma nova variante. Bom, o vírus, ele é um serzinho bem interessante, assim. Né? Existe até duas linhas, né? Tem linhas que falam que eles não são seres vivos porque eles são acelulares, eles não possuem uma célula. E pela teoria celular, para você ser considerado um ser vivo, você tem que ter uma célula própria. E tem uma outra linha que fala que eles são vivos porque eles têm material genético, eles conseguem se dividir, né? E eles conseguem evoluir. O que seria evoluir? É a gente ter um vírus diferente do vírus anterior. Então, eu consigo fazer uma linhagem, né, e botar de uma forma bem didática aqui, eu posso dizer quem é o avô, quem é o bisavô de um vírus que a gente esteja hoje. Porque a gente consegue montar essa árvore filogenética e consegue fazer isso. Então, o vírus ele tem essa característica dele ser altamente mutável. Por isso que a gente tem essa variedade tão grande de cepas. E isso também é muito consequência da falta de um controle. Porque se eu não tenho um controle para que ele possa interagir um com o outro e acha essa mutação, então daí a importância do lockdown, a importância do distanciamento, a importância do uso da máscara, eu vou estar facilitando a vida deles, está aí multiplicando constantemente. E os vírus, assim, nós hoje temos DNA como nosso material genético. Os vírus, eu tenho vírus de DNA, eu tenho vírus de RNA. O DNA ele é fita dupla, mas eu tenho um vírus de DNA fita simples. O RNA é fita simples, mas eu tenho um vírus de RNA fita dupla. Então, assim, o vírus ele tem umas características bem particulares e essas características fazem com que eles tenham isso. A gente volta aí para a vacina da gripe. Por que todo ano a gente tem que se vacinar? Porque essas cepas elas vão sendo modificadas. Então, a vacina que eu tomei, ela não vai ser tão eficiente. Então, eu tenho que me vacinar novamente. Diferente com vacinas para bactérias. A gente toma poliomielite, toma algumas outras vacinas uma única vez, ou no máximo 3 doses, né? Então, o vírus tem essas características e a mutação, ela é bem presente nesses organismos, né? Por isso que é tão difícil encontrar a cura, né? Quando vem de vírus. Exatamente. A gente tem aí a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, a AIDS, que até hoje a gente está querendo fazer uma vacina que seja 100% eficiente, mas os estudos ainda não conseguiu, mas continuaremos tentando, os pesquisadores continuarão tentando aí para isso. Professora Regina Marques, voltando para mais, né, a questão da biologia e a UERN, que com certeza a UERN contribuiu bastante também, né, nessa questão de ter feito o lockdown, ter sido a primeira universidade aqui, a primeira instituição de ensino a realmente deixar todo mundo home office, né, como a gente costuma a falar, o home office. A biologia, a pesquisa não parou, né, nem no período da pandemia, quanto mais agora mesmo com todas as restrições que ocorreram nos últimos anos. E agora, né, está se retomando, está se visualizando outras possibilidades. Como é que está hoje as pesquisas, os estudos dentro da UERN? Bom, a ciência ela não pode parar, né? E a pesquisa também não, até mesmo porque quando a gente submete um projeto de pesquisa a uma empresa de fomento, a gente tem que seguir essas datas que essa empresa nos dá, né? Então, a CAPES, CNPq, eles
a gente aprova um projeto, esse projeto tem início e tem fim para terminar, independente da gente estar no ano letivo, independente da gente estar com alguma diversidade. Então, a pesquisa na UERN, ela está caminhando, a gente tem projetos muito interessantes, pesquisadores aí estão de parabéns, a gente tem alguns pesquisadores que são produtividade, CNPq, então ela está caminhando dentro das nossas possibilidades, porque somos uma universidade que não tem uma quantidade de dinheiro que seria o ideal, né? Eu acho que nenhuma tem, mas a gente aqui na região Nordeste, além de estar na região Nordeste, num dos menores estados da região Nordeste, onde a gente não tem um investimento maior para isso, então acho que a UERN está de parabéns dentro do que a gente consegue fazer com o que a gente tem. Professora, falando, como a Aline puxou aqui de volta para a UERN, para situar melhor, a senhora é professora do curso de Biologia. Isso. E do mestrado também, do Profbio. Isso. Né? E também é assessora da PROEG, que é a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Isso. Nos dê conta de tantas funções. Bom, vamos lá. O PIBID eu assumi ano passado, né? O ano passado a professora Ismênia, que era a nossa professora responsável pelo PIBID, ela se ausentou para fazer o doutorado, e aí para que ela saísse para o doutorado era necessário que as funções dela fossem redistribuídas entre os professores. E eu fiquei com a disciplina de estágio e, nesse meio tempo, abri o edital para a seleção do PIBID. Esse edital a gente tem que concorrer, escreve um subprojeto, manda, né, para a PROEG, e lá é feita uma seleção dos projetos, faz um grande projeto institucional, e envia para concorrer ao edital federal. E a gente foi um dos selecionados e a gente começou o PIBID nesse sentido. Né? O PIBID de Biologia, PIBID né? de Biologia. Que é o PIBID, no caso, é o famoso, né? Desde que a gente entra na faculdade, que escuta a palavra PIBID, mas nem todo mundo sabe o que é PIBID, porque nem todo mundo pega essa bolsa. Isso. Né? O PIBID é um programa federal que é de iniciação à docência. São 2 grandes programas federais hoje que a universidade tem em relação à docência. É o PIBID. E aí, esse PIBID, ele tem algumas características específicas, ele fala que o aluno entrando no curso, então a gente pega alunos do primeiro até 50%, 60% do curso, e depois a gente tem o residência pedagógica, que aí já são alunos que já estão da metade para o final do curso. Então, o PIBID, ele é o início à docência, e o RESPED, ou o residência pedagógica, ele é que vai fazer a regência. Então, o aluno ele entra em sala de aula para poder ministrar isso. Mas o PIBID ele tem algo muito interessante, que eu estou apaixonada por ele hoje, no PIBID de Biologia. Estamos em 3 escolas, né, que é a Escola Estadual Abel Coelho, estamos na Escola também Estadual de Cep Rosado, estamos na Escola Municipal de Narte Mariz. Cada uma dessas escolas temos 10 alunos. Desses alunos, né, 8 são bolsistas e 2 voluntários. Então, o PIBID de Biologia são 30 alunos que temos hoje, né, 24 bolsistas e 6 voluntários desenvolvendo atividades. Que atividades são essas? São aulas práticas numa escola, que às vezes o aluno não tem essa vivência, então o professor dá o conteúdo na sala de aula e a gente pensa em aulas práticas para esses alunos ministrarem, botar a mão na massa, tornar o aluno agora protagonista do seu conhecimento através de metodologias que a gente chama de metodologias ativas, né? Então, esse aluno agora começa a construir o seu conhecimento. Todo o nosso PIBID, a gente busca o viés investigativo, ou seja, todo o conhecimento surge de uma problemática e como que esses alunos vão levantar as hipóteses para resolver essa problemática. Então, eu estou encantada com o PIBID de Biologia, né? Era algo que eu não tinha vivência, então comecei em novembro do ano passado e a gente já tem frutos bem legais, né? Por exemplo? Vou dar um exemplo. Hoje, antes de eu vir para cá, né, meio-dia, eu estava sentada com um dos professores de uma dessas escolas e a Priscila, que é do setor de propriedade intelectual e inovação, e a gente estava vendo frutos dessa construção da escola UERN, PIBID, e as escolas lá no ponto, em produtos que vão gerar, possivelmente, alguma patente e também propriedade intelectual. A gente não pode falar muito ainda, porque a gente ainda está nessa
dessa construção, e a gente tem que ter algo que chama-se de preservar a ideia para que não tenha nenhum problema de vazamento, esse tipo de coisa. Mas hoje, antes de eu vir para cá, por isso que eu falei que eu vim direto para cá, a gente estava nessa reunião com essa possibilidade de possivelmente 2 patentes e 2 registros de aplicativos que vai ser gerada dessa parceria. O que a gente também já tem, né, professora, aqui, Isso. produtos que a gente pode até mostrar para quem está acompanhando o Hernicast, que Por vídeo, né? Que é muito lembrar. bacana, é muito bacana. A gente vê aqui no papel, professora, por favor, me dê aqui, só para eu levantar aqui, só para as pessoas verem. Aqui é o jornal... Esse aqui, né, que é o produto, que é o Bioquímica no Cotidiano. Olha que legal, a gente vai mostrar com mais detalhes para você, tá? Só aqui para a gente dar uma rápida Deixa eu ver se visualizada. E aí a professora vai colocar aqui o celular. Será que dá Coloca para qual, Cícero? Essa daqui, acho que ali pega também. Efeito. Como é que chama mesmo o efeito, professora? Realidade aumentada. Realidade né? aumentada. Ó, a gente vai mostrar com detalhes, ali dá para ver ali. Eu tô vendo a tela do aqui celular, dá para ver, do celular. Né? Mas é muito legal, ó. A gente vai, ó, olha só, que bacana. Aí, Aline, você em realidade aumentada, Né? ficou mais gata ainda. Obrigada. Ó, que bacana. E esses são alguns, né, professora, dos aplicativos e produtos que a gente consegue fazer através da pesquisa e, obviamente, também, né, de muito esforço, extensão e os alunos, dedicação. Conta pra gente, professora. Pronto. Então, vamos falar sobre esse aqui em particular. Esse trabalho, ele é fruto de um trabalho de conclusão de mestrado, do mestrado profissional em ensino de biologia. Esse mestrado, ele é um mestrado em rede. São 19 IES de todo o Brasil que participam. Aqui no RN, nós somos a única, tá certo? Além de sermos a única aqui do RN, a gente recebe alunos da Paraíba. Eu tenho alunos do Piauí, que eles viajam muitos quilômetros para chegar aqui. A gente tem aluno do Ceará, né? E esses alunos, eles vêm. A aula é na sexta-feira, é uma vez só por semana, porque é um mestrado profissional, então eles não saem da sala de aula. E como produto final do TCM deles, eles têm que ter um produto, né? Então, tem que ser um produto. Esse produto pode ser um podcast, pode ser nesse material aqui, um material como esse, material didático. E esse material, em particular, ele é bem legal. Por quê? Esse aluno nosso, Yuri, hoje ele está fazendo doutorado também nessa área, na UFRN, né? Ele está sendo orientado por professor Eliseu, que também foi meu professor na UFRN. Esse aluno, Yuri, ele foi aluno do professor Pablo, que é nosso professor aqui da UERN também, lá de Caicó, a Faculdade de Odontologia, e ele desenvolveu isso. Ele é legal porque ele é uma história em quadrinho, então ele usa o HQ. Pode mostrar aqui, ó, nessa câmera. Ele usa o HQ. Então, na hora que ele usa esse HQ, ele já traz uma linguagem mais fácil para quem estiver lendo. Muito então, mais acessível. Ele sai daquele livro pesado do Leniger, né? E agora ele vai ter esse conhecimento. Esse aqui especificamente fala de bioquímica, né? Que, como eu falei, é a nossa área molecular. Então, a maioria dos trabalhos da gente vai ser na área molecular, mesmo não sendo dentro do laboratório, né, na área de ensino, vai ser molecular. E ele tem recursos interessantes, que ele tem QR Codes, onde ele pode levar para determinados sites, e também esse realidade aumentada, que é esse programa que foi desenvolvido para que a gente pudesse projetar essas imagens em 3D. Então, imagens de moléculas, imagens que o aluno possa agora visualizar que aquela foto fixa lá, numa única dimensão, ela é tridimensional e ela tem essa capacidade. E aí consegue compreender melhor como que há o funcionamento, onde que uma molécula pode se ligar na outra. Então, ele tem esse diferencial. Então, esse trabalho aqui é do Yuri, com o professor Pablo, em parceria comigo, e a gente desenvolveu nesse propósito. Esse é um dos produtos, né? Outros professores têm outros produtos. Dentro do mestrado,
eu orientei, coorientei alguns trabalhos e desse a gente conseguiu produzir 6 aplicativos que já estão registrados e a gente tem mais 2 em vias de registro, todos frutos de trabalhos de conclusão do mestrado do Profibio. E que atendem sempre os alunos da escola pública? Isso. O perfil do mestrando, né, do Profibio, ele ser professor de escola pública. Então, ele tem que ser professor de escola pública e ele tem que estar no ensino médio. Então, o nosso propósito, lógico, que o ponto final é o aluno de escola pública, mas isso não impede para qualquer outro aluno utilizar. Mas o nosso é pelo aluno de escola pública, a gente sabendo da carência que a escola tem. Então, quando a gente pensa no aplicativo, a gente pensa que ele funcione offline. Então, o aluno baixou no seu celular, ele possa funcionar. Pode ser que ele seja um aluno da zona rural com muita dificuldade de acesso à internet. Isso. Por exemplo, biorrespiração, que eu mostrei para vocês antes. O aluno baixando esse programa, né, esse aplicativo, ele vai poder utilizar e vai fazer a leitura dele, onde ele vai ter GIFs, onde ele vai ter animação, e ele vai ter o conteúdo bruto, vai ter questões para ele estudar, sem ele precisar estar o livro. Não sei se vocês costumam pegar, mas os nossos livros, eles são um pouquinho grandes, né? São um pouquinho volumosos, então eles vão ter determinadas informações de um acesso mais fácil em algo que eles têm, que é o celular, né? Que hoje em dia é difícil você separar um jovem do celular, então por que não utilizar o celular como uma ferramenta didática? Então esse é o propósito principal dos aplicativos, é fazer com que esse celular, que muitas vezes é mal visto pelos pais, possa se tornar uma ferramenta didática importante para esses jovens. E atrativa até para outros jovens que são amigos, né, daquele que está estudando, de pessoas que realmente têm alguma curiosidade ali relacionada àquele estudo. É muito bacana. E aí ele descobre que não é só para usar o WhatsApp, né? o Instagram, né? Redes sociais. Vai ver uma realidade aumentada e desperta outro interesse. É verdade. Pela biologia, nesse caso, que a gente está falando de biologia. Muito bom. Professora, uma das coisas que eu pergunto sempre, né, principalmente às mulheres que vêm ao Wernicast, é como é que está a presença feminina, né, nesses campos, nessas áreas, né, de estudo, de pesquisa. Como é que está sendo lá no PIBID? Como é que está acontecendo para as meninas? Elas têm esse interesse de ser cientista? Como é que a senhora também faz esse estímulo, né, quem está ali próximo? E alunos também que a senhora visualiza que tem um perfil, talvez, de estudante de biologia? Bom, eu tenho um projeto de pesquisas e tem um projeto de extensão. No meu laboratório, a maioria é feminina. Eu tenho muitas meninas que estão fazendo parte do meu laboratório. No PIBID, a maioria também é feminina, né? Então, a maioria dos meus alunos PIBID, eles são do sexo feminino. Quando a gente vai para as escolas, aí eu tenho um projeto de extensão chamado Ciência na Praça, onde a gente faz alguns experimentos para o aluno ver. Então, a gente trabalha densidade, a gente trabalha pH, e os participantes, né, que estão na rua ou na escola, quando a gente vai, eles vão manusear isso, né? A gente até fez um jalecozinho para as crianças, então um jaleco bem enfeitadinho. Eles se encantam. E as meninas, ela têm um encantamento também bem significativo. E aí a gente submeteu ao PIBID, né? Foi Meninas na Escola, Mulheres na Ciência, que é justamente para mostrar e incentivar a participação feminina. Hoje em dia, as mulheres, elas são a maioria na faculdade, mas a gente não é a maioria na hora de citações de trabalhos. Infelizmente, quando chega a uma determinada idade, a mulher tem que se dividir entre casa e a profissão. E isso acaba, em algumas vezes, atrapalhando, a não ser que as pessoas façam, como eu posso dizer, escolhas, né? Então, acaba que é mais fácil para o determinado pessoas, né, do sexo masculino conseguirem produzir mais do que nós mulheres, pela questão de ser dona de casa e também pela questão da responsabilidade principal com os filhos. Mas a gente procura incentivar, esse é um projeto interessante, a gente vai fazer também novos projetos de extensão incentivando isso, e nesse último edital
da PROPEG, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, a gente aprovou um PIBIC, ensino médio, e a gente submeteu com 4 vagas e a gente teve 4 bolsas, e dessas 4 bolsas, 3 são meninas, né? Então, o incentivo para que mais meninas entrem na ciência, se apaixonem e possa fazer a diferença sempre é maior. Aí, PIBIC já, né? Que PIBIC, ensino médio. Para iniciação científica. Isso. No começo dessa conversa do PIBID, né, das bolsas, a senhora falou da residência pedagógica. Isso. Necessariamente o aluno da residência pedagógica, ele já está lá concluindo a licenciatura e está em sala de aula, ele é o mesmo bolsista do PIBID ou depende do fim do curso? Ele pode fazer PIBID e depois entrar no residência pedagógica sem problema nenhum. Ele teria que terminar um e depois iniciar outro. Mas né? um não está atrelado ao outro, né? Não necessariamente. Não Aqueles alunos necessariamente. do PIBID é os que acabaram na residência pedagógica. São bolsas diferentes. São bolsas diferentes, são programas diferentes, né? Mas o que terminou o PIBID, como eu disse, é no início do curso. Lá na frente, se tiver um edital, ele pode se candidatar e ser selecionado para fazer Acaba também a sendo uma residência tendência pedagógica. Natural do curso, que Acaba as sendo. pessoas que passam o curso inteiro com PIBID, eles, vamos chamar assim, emendem com a residência? A maioria das vezes, sim. Infelizmente, a gente não tem a mesma quantidade de bolsa, né? Por exemplo, agora eu estou com 24 alunos bolsistas e 6 voluntários. Então, são 30 no PIBID. E no residência pedagógica, se não me fale a memória, são 18. Então, nem todos iam poder continuar, mas poderiam, se quisesse, esses 18 continuar no residência pedagógica, se o próximo edital abrir e eles possam concorrer. Essa questão financeira, né, professora? Como é que a gente está conseguindo fazer, né, essas bolsas estarem mais próximas dos alunos, eles se interessarem? Porque a gente sabe que a bolsa faz uma diferença, né, gigantesca na vida deles, principalmente eles que estão somente para estudar. As bolsas, né, não só do PIBID, do residência pedagógica, mas também de mestrado e doutorado, elas estavam congeladas fazia um bom tempo. Que estavam na conta... Estavam não, são da conta da CAPES, né? Isso. E a CAPES estava ali sendo desmontada. Então, elas estavam meio que paradas no tempo, né? E a inflação não. E aí, com essa nova, né, esse novo ano, com esse novo governo, a gente teve um aumento, né, significativo no sentido do que estava antes. Então, hoje a gente tem uma bolsa, se não me falhe a memória, de R$700 do PIBID e do residência, né? E também PIBIC e PIBID também está R$700. E as outras bolsas também aumentaram de forma bem interessante. Esses alunos do ensino médio, esses meus 4 alunos, né, são da escola de CEP de Rosado, a bolsa deles é R$300. Então, R$300 para um aluno de ensino médio é uma coisa que vai ajudar, com certeza, para que ele possa desenvolver, né, e se interessar por esse mundo para, no futuro, entrar na universidade, cursar uma universidade. E depois que entra, tem todo esse encantamento, né, professora? Assim, de ver os professores, de ver outros alunos, de ver estagiários, de ver os técnicos e ali, né, fazendo aquela movimentação daquele estudo e vendo a coisa acontecer, porque a biologia, enfim, os estudos em si, a gente vai vendo as coisas acontecer, mesmo que seja a médio ou longo prazo, mas tem outras que conseguimos a curto prazo. Como é que a senhora observa, né, esse encantamento dos alunos e das alunas? Então eu vou falar umas coisas bem legais. O que aqui não foi legal, né, Aline, até agora? Vou falar umas coisas bem legais. Como eu falei para vocês, a gente está no PIBID em 2 escolas estaduais, que é o Abel Coelho e o de Sé Rosado. E nessas escolas, os nossos alunos do PIBID, eles co-orientaram os projetos da Feira de Ciências, né? A Feira de Ciências da DIREC foi semana passada ali esqueci o nome do local, Requinte, lá no Requinte. Então, eles co-orientaram. Aí, olha que legal. Cada escola, dependendo da quantidade de alunos, eles têm direito a aprovar X projetos para irem para essa feira da DIREC.
O Abel Coelho, se não me falha a memória, eram 9 projetos. E desses 9, eu acho que o Biologia aprovou 6, se eu não me engano, né? 6 de 9. O de Serra Rosada, ele tinha direito a 4 projetos, e os 4 projetos foram aprovados da Biologia. E o mais legal é que esses alunos, eu trouxe eles para dentro da UERN. Então, o que aconteceu? Eles foram desenvolver os experimentos deles, as atividades dele, né, dentro da UERN. Então, a gente abriu o nosso laboratório, o Laboratório de Biologia Funcional, a professora Cíntia abriu o laboratório, teve a ajuda da professora Marta também, né? E eles começaram a vivenciar a universidade, eles já começaram a se encantar. Então, a gente já tem relato assim, olha, daqui a 2 anos eu vou estar aqui, né? Que coisa daqui a 2 anos eu vou estar maravilhosa. fazendo biologia, daqui a 2 anos eu vou estar fazendo química, Olha daqui a 2 aí. anos eu vou estar fazendo física. Então, você vê que essa proximidade da universidade com as escolas faz esse encantamento que você falou. Os alunos, eles passam a se encantar e eles passam a se enxergar, porque quando eles chegam lá dentro, ele vê que as pessoas que estão lá não são muito diferentes deles. Que é Então, possível eles isso. estarem lá, né? Então, se ela foi, né, se eles foram possíveis estarem lá, eu também sou. Então, eu quero ver como é que eu faço para fazer aqui. Professora, tem como? Daí eu pensei no projeto do PIBIC Ensino Médio justamente para oportunizar que eles vivenciassem essa realidade ainda mais, né? Não só nesse período de Feira de Ciências, mas eles também tivessem uma vivência, já que esses projetos de iniciação científica do ensino médio tem duração de 1 ano. Então, eles vão passar 1 ano, esses 4, imersos dentro dessa realidade que é a universidade, que a universidade pode oferecer para eles. Pois é, a UERN além dos muros. Muito A provavelmente UERN já formando, direcionando, vamos dizer assim, uma possível escolha ali no SISU, né? Porque Sim. já vão sair do ensino médio muito provavelmente apaixonados pela biologia. Isso. Eu acho diminuir o sofrimento, né, Aline? Porque é uma Oh. idade tão difícil de escolher o que a gente vai fazer. Né? Mas se bem que o nosso tempo era vestibular, acho até que era mais difícil porque Mas não tinha tanta opção, né, de entrada. A gente tem que estar muito Já resolvido. tinha que fazer um vestibular já muito específico. Acho que, além de tudo, isso ajuda muito eles a saberem o que vão fazer, né? A biologia é só um dos exemplos, né? Os PIBID a gente tem em diversos cursos. Então, na minha faculdade, que é a Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, eu tenho PIBID na física, tenho PIBID na química e PIBID na biologia. Quando a gente fala no residência, tem residência na matemática, residência na química e residência na biologia. Isso só falando da minha faculdade, mas eu tenho PIBID e tenho RESPED em pedagogia, em letras, em história, geografia. Então, essa realidade, ela passa a ser presente na mente das diversas pessoas que têm suas diversas paixões. Então, a gente se apaixona por biologia, isso é maravilhoso, mas vai ter outros alunos que vão se apaixonar por geografia, por história, justamente porque eles estão conhecendo essa realidade, eles estão vendo lá na ponta um bolsista PIBID, um PIBIDiano, ou um aluno da residência pedagógica, dizendo, poxa, eles contando a história deles é igual a minha, então eu posso estar lá também, eu quero também fazer isso. E tem uma particularidade, gente, que é bem legal, é que o professor Michael, que é o nosso supervisor de área do Abel Coelho, ele foi aluno PIBIDiano. E hoje ele é o professor supervisor. E ele aprovou projetos na Feira de Ciências, né, enquanto orientador desses alunos. Então, isso é legal, porque ele estava numa ponta, enquanto aluno PIBID, hoje é professor, supervisor de alunos PIBID. Então, isso faz com que você realmente encante. E quando ele conta isso para os alunos deles vão perceber, nossa, então eu posso também estar aí amanhã, né, e nesse mesmo lugar e fazendo coisas tão interessantes quanto. Mas ele pode ser um professor, pode ser um pesquisador, Exatamente. A área é vasta, né? O que a gente precisa nesse assunto bolsa... amém, que a CAPES voltou, ressurgiu, né? Quase que das cinzas, mas é necessário ainda que essa bolsa seja mais e maior. Eu falo assim, não só maior em valor, mas eu acho que maior em quantidade. Em quantidade de pessoas que, né? ela atinge. Isso. Por exemplo, a gente no curso de Biologia são 2 cursos. A gente tem a licenciatura e tem o bacharelado. A licenciatura, hoje, o PIBID,
e o Residência Pedagógica aborda aí, são 24 bolsas do PIBID, eu acho que são 18 do Residência. 18 e 24 dá 42 bolsas. Mas eu tenho isso para licenciatura e para o bacharelado. Então, para o bacharelado, eu tenho que garantir aí através do PIBIC ou PIBIT, que é o que eu faço. Eu tenho projetos PIBIC e tenho projetos PIBID, e nesses projetos eu boto meus alunos do bacharelado, porque não tem esses programas de incentivo para o bacharelado. E aí a gente acaba tendo essa deficiência nesse sentido. Então, deveriam ter não só o valor maior da bolsa, eu não vou entrar, mas também a questão da maiores programas que pudesse. Hoje, o nosso PIBIC e PIBIT, normalmente, é uma bolsa por pesquisador, lógico, dentro tem critérios que fazem a seleção, mas a gente poderia ter mais, né? Infelizmente, a gente não tem para poder abarcar o maior número de alunos que tivessem interesse pela pesquisa. Pois é, uma coisa que a gente está aí sempre repetindo, debatendo, e aqui na UERN insistindo, né, para que essas bolsas de todas as áreas elas se ampliem e a gente consiga trazer o máximo de alunos e alunas para que estudem, apesar de ser um investimento de longo prazo, mas são realidades que modificam outras gerações e, né, a gente vai conseguindo galgar experiências vitoriosas, como a UERN tem várias, né, porque é uma universidade que realmente transforma e transforma a partir do interior do estado, né, para o mundo inteiro, que a gente tem alunos, tem professores, tem pesquisadores no mundo inteiro, que é, nossa, muito valoroso e tem que ser reconhecido. Inclusive, né, completando aí 55 anos nessa batalha, né, professora? A senhora tem quanto tempo de UERN já? 13. De UERN 13. enquanto professora, né? E teve ainda o período de aluno. Né? Ainda teve o período de aluna. 4 anos. Pois é que nem eu. Também sou cria da UERN, então nesse montante aí já faz o quê? 20... Você já tem 2 graduações, né? Ou não, tenho só uma, aqui da UERN. Eu tenho uma graduação e uma pós, mas a pós não foi aqui, porque ainda não abriram uma pós aqui na área de comunicação. Mas vai abrir. Vai chegar. Vamos para lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Professora, temos quanto tempo aí, Albert? Temos uns quase... 12 minutos ainda, então a gente ainda tem muito que conversar. Tem 17 no meu relógio. Dá pra gente ir costurando aqui. E quando você disse valendo, eu comecei a marcar. Então, dentre esses outros produtos, você tem alguma pergunta, Will, para fazer? Não, só para a gente puxar um pouquinho, Aline, a gente falou dos aplicativos. Sim. Né? Os aplicativos todos que foram desenvolvidos lá se tratam de propriedades intelectuais, que era um assunto que a gente ficou de tocar. Isso. Né? Mas antes da senhora falar, já lhe interrompendo, porque a gente tem, por exemplo, nessa semana em que a gente está gravando essa edição do UERNcast, a UERN teve uma patente deferida de um produto lá do curso de odonto, de Caicó, né? Que, na verdade, é uma pesquisa de parceria entre a UFRN, a UERN e a Unesp. Né? Então, mas aí a gente, quando fala em propriedade intelectual, pensa logo que é produto, né? A grosso modo. Mas tem diferença entre o que é patenteado, o que é propriedade intelectual. Primeiro, eu queria que a senhora explicasse justamente essa diferença. Temos patentes lá em biologia, temos só propriedades intelectuais, não medindo o valor de um e do outro, mas é para entender mesmo a diferença. Pronto, vamos lá. Propriedade intelectual é tudo. E dentro da propriedade intelectual, a gente tem direito de autoria, né? Que é, no caso, nossos aplicativos. A gente tem propriedade industrial, que aí entra as patentes, marcas, então isso aí são propriedades industriais, que foi do caso do curso de odonto. E tem proteção sui generis, que aí é mais questão de cultivar, de gerenciamento, de tradicional, coisa assim que não é muito da minha área, eu não saberia dizer. Hoje, a biologia tem esses comigo, né? Vou falar de mim. A gente tem 6 direitos autorais, 6 propriedades intelectual sobre direito autoral, que são esses aplicativos. E estamos agora
com possibilidade de 2 patentes que a gente ainda está... Que são as que a senhora falou no começo, que não podia falar muito sobre ainda, Isso. né? Hoje, a reunião de hoje, a gente falou de 2 possibilidades que vai ser fruto, né, nessa parceria das escolas com a gente aqui na UERN. Mas essa outra que eu estou falando é uma que também vai ser fruto de um trabalho de conclusão de mestrado de uma aluna nossa, né? Inclusive, esse trabalho, quando ela for apresentar, vai ser reservado, não vai ser publicizado, porque enquanto não sair a patente, não pode ser divulgado os dados. Então, a defesa do TCM dela vai ser reservada, a banca vai assumir um termo lá, vai assinar um termo de responsabilidade de não divulgação. Então, esse aí é um que já está em um processo bem mais adiantado. É um material muito legal, inclusivo, né, um material didático inclusivo muito legal. E também a gente tem a possibilidade de 2 novos registros aí da minha pesquisa. Na minha pesquisa dentro do laboratório, eu trabalho com fermentação semissólida, eu trabalho com enriquecimento proteico e esse material também vai gerar um produto que vai ser protegido como propriedade intelectual. Então, existe essa diferença. A patente, ela é propriedade industrial e ela sempre é uma invenção, né, algo do tipo, que você vai proteger e você vai ter os direitos sobre ela. Depois você pode comercializar e tudo mais. Propriedade intelectual, direito autoral, que são dos aplicativos, também você pode comercializar, se quiser, mas no nosso caso, os nossos, por enquanto, são liberados, estão na Play Store e estão livres de acesso, né? Total livre de acesso. Tá? Muito bem. E é muito interessante saber que a UERN tem vários desses frutos, né, e outras sementes sendo plantadas em relação à biologia, enfim, a todas as áreas que nos competem aqui na licenciatura, no bacharelado, e a gente fica extremamente feliz, né, muito gratificada, porque, no meu caso, de divulgar, né, e é muito interessante ver tudo isso acontecendo e a gente ter a certeza que a educação muda tudo, né, professora? Inclusive, as coisas mais simples da vida, até as mais complexas, elas estão ali com a educação envolvida no meio e a pesquisa, a extensão. Nossa, tudo isso é muito emocionante, inclusive, porque a gente escuta muitas pessoas falando bobagens em relação à educação, em relação, inclusive, à própria instituição e ver tudo isso assim, a olho nu, como a gente diz, é muito bacana, é muito interessante. E o trabalho que dá, né, Aline? Porque a professora Regina, da propriedade intelectual até ela ser patenteada, virar um produto que seja comercializado, por exemplo, é um caminho longo, né? Isso. É um caminho longo e árduo para quem está pesquisando. A primeira coisa que a gente tem que ver é o que a gente quer deixar de contribuição. E se isso que a gente quer deixar de contribuição, ela já existe. Então, começa aí por uma pesquisa. Você tem que fazer uma pesquisa bibliográfica, um referencial muito grande, porque você não vai fazer a mesma coisa que já está no mercado. Então, a gente tem que procurar o que não foi feito com o respaldo dos nossos pares para a gente poder fazer essa proposta. Então, começa com essa pesquisa de saber o que eu posso fazer. Depois que você tem essa pesquisa, você vai dizer, e como que eu vou fazer isso? E só lembrando que os nossos alunos, quando eu falo de aluno de iniciação científica, eu tenho um aluno de uma realidade. Mas quando eu falo dos meus alunos do mestrado, para desenvolver um produto como esse, eu estou falando de um profissional que ele não saiu da sala de aula e ele está lá com 400 alunos. Gente, quando eu estava na coordenação do mestrado, que a gente fazia um levantamento de quantos alunos os nossos alunos do mestrado tinham, era uma coisa assim surreal. Tinha alunos que tinham 400 alunos, 500 alunos. Imagina você ter que preparar a prova, fazer tudo isso, e ainda ter que estudar para fazer um mestrado, pensar no produto, desenvolver esse produto, né? Então, é um trabalho árduo, é um trabalho que tem que ser valorizado. Eu parabenizo todos os dias os meus alunos do mestrado, eu tenho muito orgulho deles, eu falo isso direto para eles. Essa semana a gente teve aí, porque o mestrado ele passa por qualificação, né? E um dos temas, que é o tema 3, o último tema,
houve 100% de aprovação na primeira prova, então eu queria mais uma vez parabenizar os meus alunos do mestrado da turma 4 do Profibio, com essa aprovação total deles. Então, é um caminho longo, é um caminho que a gente deve admirar, né? Respeitar esses profissionais, porque eles estão lá na ponta, com o aluno, eles estão vendo a necessidade que esses alunos têm e propondo materiais que possa suprir essa necessidade, possa suprir essa carência. Então, são pesquisas que merecem, sim, todo o respeito e a consideração possível para esses profissionais. E divulgação, né, Will? E divulgação. Aí eu posso falar bem rapidinho? Pode, Sim, fique à vontade. Há uns 15 dias atrás, a gente teve uma reunião com o pessoal do SEBRAE, vendo a possibilidade de, quem sabe, publicar esse material em grande escala para levar para as escolas. Lógico que é uma conversa inicial, a gente ainda está conhecendo, né, está conversando, mas, de repente, daqui a algum tempo, esse material vai estar em todas as escolas, com o nome lá, o carimbo ERN, carimbo Profibio e carimbo esses meus alunos que estão de parabéns aí por trabalharem e desenvolver pesquisas tão interessantes. Que é onde a universidade tem que chegar, né? Chega na gente, né? Na medida em que forma os profissionais, mas ela tem que chegar assim, né? Com material, com livro, com produto, com benefícios, né? Para a sociedade também. Aline, não sei se você perguntou, agora que está no final, não lembro do começo da conversa mais. Olha, eu tive Covid, mas a professora foi depois da vacina. Então, foi bem levezinha, mas aí eu puxei aquele começo de... Eu escuto relatos de falhas de memória, eu digo que eu estou falando de mim. A senhora é moçoroense? Não, eu sou de Natal. Sim, de Natal. Isso foi no começo, falou. né, que a senhora veio fazer a graduação. Eu vim e fiz graduação aqui. E o concurso foi direto para cá, para Mossoró mesmo, né? Isso. Foi. E está aí trazendo para a gente informações do PIBID, trazendo informações de biologia. A gente fica muito feliz, professora, a senhora ter aceitado o nosso convite para participar do ERNCast, esse produto audiovisual que a gente tem com muito carinho. Ele é uma novidade também. Agora, porque a gente tinha só ele em áudio, agora é áudio e vídeo. E também estou muito feliz com a minha companhia de hoje, que é o Will Vicente. Bruno Barreto teve que se desdobrar. Você tem que estar, que é tudo que você me pede eu faço. Nunca lhe neguei quem ele nada. pediu hoje foi Bruno Barreto, que teve que se desdobrar. Também nunca neguei nada para ele. Para fazer outros trabalhos aqui, né, para a UERN. E a gente fica feliz da senhora ter aceitado o convite. Quero que a senhora deixe aí as suas considerações para que... e fique sabendo que vem outras vezes. E todo mundo que vem aqui vai voltar em algum momento. Vem patente aí na frente. Né? Duas nunca, que a gente ainda não pode saber, mas vai já saber. Na verdade, em breve eu espero sim estar aqui falando dessas novas aquisições, né? Eu só queria agradecer. Eu acho que a informação e a divulgação ela é essencial para que a ciência ela circule e seja valorizada. Então, eu queria agradecer o convite. Queria dizer que foi um prazer, né, estar aqui conversando com vocês. Estava um pouco apreensiva do que ia ser falado, mas deu tudo certo. Que bom. Né? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Sim. E a universidade e o nosso curso de Ciências Biológicas, o ERN, a FANAT e o meu laboratório de Biologia Funcional está aberto. Quem quiser, fica à vontade para entrar em contato, para conversar, tá bom? Que bacana. Professora Regina, muito obrigado. Só reforçar, como a Aline disse, lhe esperamos aqui em outra oportunidade. Aline, eu vou puxar a fala aqui para você encerrar, porque você já está acostumada a encerrar, né? Justamente só para agradecer o convite de Bruno, seu também, que a gente já tinha meio que combinado, né? Olha, quando eu precisar, chama, quero participar. Então, porque vai vir mais. Agradecer a quem nos viu ou ouviu, né? Agora a gente também na comunicação tem que se acostumar com isso, que pode estar ouvindo e vendo ao mesmo tempo, um ou outro. Em qualquer horário. É uma bagunça, né? Em qualquer horário da vida. Tempo, mas a gente teve que se adaptar. Né? E nos adaptamos. Em qualquer horário, tem mais essa, né? Antes a gente tinha que estar divulgando tal hora o programa. Não, agora é a hora que você quiser, você dá o play. Quiser, exatamente. Né? Então, agradecer por quem nos acompanhou até aqui. Estarei aqui disponível para outras edições, pode chamar. Bem-vindo sempre. Tanto você quanto o Bruno, ou se precisar para os bastidores também, viu? Sim, senhor. Muito obrigada. Agradecendo a você, né, pela audiência, muitíssimo obrigada. Agradecer a nossa entrevistada de hoje, a professora Regina Marques.
ela que trouxe informações muito interessantes e muito lindas também, né, com relatos aqui de alunos e alunas da biologia. Agradecer ao Albert, que está aqui conosco, o nosso estagiário super poderoso, como diz Bruno Barreto. Um curta Caicó, olha aí, que legal. E também ao Cícero Pascoal, que sempre está conosco na técnica, né, Cícero? O Cícero dá só a mãozinha assim. E você aproveite, comenta, curta, compartilhe, para que essas informações cheguem muito mais longe e o YouTube possa entender que você gostou desse produto e quer vê-lo, né, mais e mais com mais produções. A gente se encontra na próxima edição do Wernicast. Até lá!